Você já acordou com aquela sensação de ter vivido algo profundo durante o sono, mas em segundos tudo se desfaz como fumaça no ar? Por que os sonhos desaparecem tão rápido? E se eu te dissesse que isso não é um erro da mente, mas sim um mecanismo secreto de proteção? Milhares de pessoas compartilham essa mesma frustração. Sentem que algo importante foi vivido nos sonhos, mas não conseguem se lembrar. E se esse esquecimento for a chave para preservar nossa sanidade, nossa identidade e nossa própria realidade? Hoje, vamos atravessar os bastidores da consciência, mergulhar em teorias evolutivas, espirituais e até mesmo quânticas para desvendar o real motivo pelo qual esquecemos nossos sonhos. Mas aviso, o que você vai descobrir pode mudar sua relação com a realidade para sempre. A experiência onírica sempre esteve envolta em véus que a razão não consegue rasgar, desde os rituais dos antigos xamãs até os experimentos de ponta em laboratórios do sono. A pergunta persiste: por que sonhamos e por que esquecemos? Imagine isso. Ao adormecer, sua consciência se desfaz da rigidez do mundo físico e começa a vagar por corredores invisíveis, como um viajante noturno cruzando portais silenciosos entre realidades. Cada sonho, um universo. Cada símbolo, uma chave. Mas ao acordar, tudo se desfaz como névoa ao sol. A porta se fecha, o mapa some e o viajante não lembra de onde veio. Coincidência? Ou será que existe um propósito nesse esquecimento? Os sonhos são como oceanos simbólicos onde a alma mergulha em busca de algo que nem sempre sabe nomear. Enquanto o corpo repousa, o cérebro desliga os filtros da lógica, abre os canais da intuição e entrega o palco para o inusitado. É nesse cenário que se revelam cenas surreais, conversas com quem já partiu, visitas a lugares que nunca vimos, mas que de alguma forma parecem familiares. Em tradições espirituais de diversas partes do mundo, o ato de sonhar é visto como uma jornada sagrada, um retorno à origem, como se, por algumas horas, deixássemos a densidade da carne e tocássemos aquilo que está além da matéria. Ancestrais nos sussurram conselhos, memórias de outras existências emergem. Portais se abrem, oferecendo vislumbres de verdades que no estado desperto pareceriam loucura. E, no entanto, quase tudo escapa assim que os olhos se abrem. Por que será que esquecemos? Alguns dizem que é o cérebro nos protegendo, filtrando o que não conseguimos assimilar. Outros acreditam que o esquecimento é uma espécie de véu, um limite necessário entre os mundos, como se trouxéssemos apenas o essencial, aquilo que pode germinar em nossa consciência desperta. Afinal, será que estamos mesmo prontos para lembrar de tudo o que vemos lá? A sensação é de que há algo cuidadosamente desenhado nisso tudo, um tipo de pacto silencioso entre o que somos aqui e o que acessamos quando dormimos. E se o esquecimento não for uma falha, mas uma forma sutil de proteção? Ou melhor, um convite. Um convite para aprender a lembrar. Talvez, ao começar a decifrar esse esquecimento, você abra a primeira fresta da próxima porta. E ela já começou a se abrir. Se tudo começa com uma constatação silenciosa, quase incômoda. Talvez o seu próprio cérebro esteja te protegendo de você mesmo. A ciência já deu nome a esse enigma: amnésia onírica, a capacidade ou a limitação de esquecer entre 90% e 95% dos sonhos poucos minutos depois de abrir os olhos. Um número impressionante, mas que quase ninguém questiona. Afinal, por que lembrar dos sonhos seria importante? Melhor ainda, por que esquecê-los seria necessário? Imagine um firewall da realidade, uma espécie de barreira invisível, tecida dentro do seu próprio cérebro, cuja função é simples e sofisticada ao mesmo tempo: manter separadas as realidades que você vive dormindo e aquelas que encara acordado. Uma linha tênue, mas vital, para que você não acorde acreditando que de fato conheceu o amor da sua vida em um castelo flutuante, ou conversou com a versão mais sábia de si mesmo num campo fora do tempo. Esse limite é funcional, essencial. Segundo os neurocientistas, esse mecanismo se ativa justamente para evitar que você confunda lembranças oníricas com memórias reais. Faz sentido, certo? Mas pense comigo.
E se essa barreira for mais do que um simples bloqueio de lembranças? E se ela for, na verdade, uma proteção contra o colapso da lógica cotidiana? Imagine acordar acreditando com toda a certeza que pode voar, que enfrentou a própria morte e voltou, que viu o universo desdobrar-se em cores que nem existem no mundo físico. Como seguir para o trabalho depois disso? Como tomar um café e pagar um boleto? A resposta pode estar cravada na própria história da nossa espécie. Nossos ancestrais não tinham tempo para devaneios. Se um deles acordasse crente de que o leão era apenas parte do sonho e não fugisse, o fim seria trágico. Então, o cérebro aprendeu a deixar os sonhos no escuro, a relegá-los ao fundo do inconsciente, como ecos de um outro mundo que não pode interferir demais neste aqui. Talvez esquecer seja um ato de equilíbrio, um reset emocional, um botão de reinício diário que permite que você continue funcionando. Porque, no fundo, os sonhos carregam verdades que o mundo desperto talvez não consiga suportar. E ainda assim, algumas vezes, eles escapam. Um detalhe, uma sensação, uma cena que insiste em permanecer. Como se algo ou alguém estivesse tentando furar o véu. Mas isso talvez seja assunto para outra noite. Durante o sono, algo silencioso e grandioso acontece. Você se despede por algumas horas da rigidez da lógica. O tempo se dilui, a identidade se desfaz, e você mergulha em um oceano onde a mente racional não nada. Esse estado, por tanto tempo ignorado pela modernidade, já foi reverenciado por culturas antigas como um portal, um território sagrado entre mundos. Ali, entre a fronteira do visível e do invisível, o simbólico se ergue e assume o comando. Os sonhos que muitos descartam como ruído mental ou fantasia aleatória podem ser, na verdade, mensagens cifradas da alma. Sinais delicados, porém insistentes, como se o espírito encontrasse na linguagem das imagens e metáforas uma maneira de se comunicar com a parte de nós que é acordada, raramente escuta. Carl Jung chamava esse campo de inconsciente coletivo, uma dimensão compartilhada da psique humana, onde vivem os arquétipos, figuras universais que atravessam gerações e culturas, falando a uma linguagem mais profunda que as palavras. O herói, a sombra, o sábio, a mãe, o labirinto, a luz, todos aparecem, disfarçados, nos cenários oníricos que visitamos. Mas não estamos sozinhos nessa percepção. A cabala judaica vê o sonho como um recado divino. O espiritismo fala em desdobramento espiritual. O corpo repousa, mas a alma caminha. Já o xamanismo ensina que nos sonhos viajamos por realidades sutis. Nos encontramos com guias, curamos feridas, recebemos instruções. Para essas tradições, sonhar não é uma atividade passiva. É uma jornada, um chamado. E aqui, talvez, esteja o ponto mais revelador de todos. Talvez os sonhos não existam para serem entendidos literalmente. Eles não são recados diretos, mas códigos. Não são instruções racionais, mas poesias. E como toda poesia, precisam ser sentidas antes de serem compreendidas. Você já tentou decifrar um sonho como quem tenta entender um poema do universo? Já parou para perceber as sensações, os símbolos, os ecos emocionais que persistem ao acordar? Talvez a alma não fale em frases, mas em imagens. E talvez o que ela quer dizer não caiba numa explicação, mas numa percepção sutil, íntima, quase silenciosa. A pergunta que fica então não é o que você sonhou, mas algo mais profundo, quase sussurrado. Você está ouvindo o que sua alma tenta dizer quando você dorme? Ou será que ela ainda aguarda que você aprenda a escutá-la? Agora vamos mergulhar onde a ciência começa a dançar com a ficção. E se os sonhos forem, na verdade, fragmentos de realidades paralelas? Físicos como Roger Penrose não descartam essa possibilidade com desdém. Pelo contrário, ele propõe que a consciência talvez não seja apenas produto da atividade elétrica do cérebro, mas sim um fenômeno quântico, algo que pulsa nas bordas do invisível, nas frestas do tempo e espaço. Se isso for verdade, então dormir não seria simplesmente desligar o corpo. Seria como sintonizar uma estação escondida, uma frequência onde versões alternativas de nós mesmos vivem outras histórias, outras escolhas,
outros finais. Pense por um instante. Cada decisão que você não tomou, cada estrada que deixou de seguir. E se tudo isso não tivesse desaparecido? E se, em algum lugar, alguém exatamente como você seguiu por esses caminhos? E se os sonhos forem ecos dessas vidas não vividas? Fragmentos aleatórios dessas outras jornadas, escorrendo pelas rachaduras da consciência enquanto o corpo repousa? Mas então surge a pergunta inevitável: por que esquecemos quase tudo ao acordar? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. Lembrar de todas as suas vidas alternativas, todas ao mesmo tempo, seria como tentar assistir 1000 filmes projetados em uma única tela, com todos os áudios ligados. Um colapso. Sua identidade, essa sensação tão frágil e necessária de ser você, se perderia no ruído. E talvez seja por isso que esquecemos. Não por falha, mas por proteção. O esquecimento pode ser, na verdade, um tipo de filtro quântico, uma âncora, um mecanismo silencioso que garante que você permaneça aqui, inteiro, neste universo em que despertou. Porque se tudo estivesse disponível, como você saberia o que é real? E no fundo, talvez a pergunta mais inquietante nem seja o que são os sonhos, mas sim, e se essa realidade que chamamos de acordado for apenas o mais consistente dos sonhos? E se os sonhos não fossem apenas ecos da noite, mas sussurros carregando mensagens que você nunca aprendeu a ouvir? A maioria das pessoas acorda e esquece tudo. Às vezes fica uma sensação estranha, um resquício de imagem, uma frase solta que evapora junto com o café. Mas e se, ao invés de deixar isso escapar, você começasse a recolher esses fragmentos como quem junta peças de um quebra-cabeça antigo? A prática do Diário dos Sonhos não é apenas uma técnica, é um ritual de escuta. Escrever tudo ao acordar, mesmo que pareça absurdo, desconexo ou incompleto, começa a abrir portas internas. Aos poucos, aquilo que parecia aleatório revela padrões sutis, símbolos recorrentes, mensagens escondidas em metáforas. É como decifrar um idioma antigo que, no fundo, sempre foi seu. E não para por aí. Ferramentas como o sonho lúcido e a atenção plena funcionam como lanternas nesse universo interior. Meditar antes de dormir, respirar com presença, cultivar a pergunta simples: estou sonhando agora? Durante o dia, tudo isso vai despertando a consciência mesmo nas paisagens oníricas. E quando você desperta nos sonhos, algo desperta em você. Porque no fundo, os sonhos não são um mundo à parte. Eles espelham o que está aqui, agora, disfarçado na rotina. E à medida que você se torna íntimo da linguagem dos seus sonhos, algo mágico acontece. Sua percepção da realidade também muda. Os dias, antes automáticos, passam a carregar seus próprios sinais, coincidências que não são por acaso, encontros que parecem roteiro, sincronicidades que cutucam a alma. Talvez seja isso que chamam de acordar de verdade. Mas será que você já está sonhando agora? E se o próximo sonho não vier enquanto você dorme, mas enquanto caminha distraído pela rua? E se aquele estranho no metrô disser exatamente o que você precisava ouvir? Pequenos milagres acontecem o tempo todo, mas só os olhos despertos conseguem enxergá-los. Observar os sonhos é só o começo. Aos poucos, você começa a lembrar que a vida também sonha com você. Você talvez não se lembre dos seus sonhos. Acorda com a sensação de que algo importante escapou pelos dedos como fumaça numa sala escura. Vira para o lado, encara o teto, sente uma emoção vaga, uma nostalgia sem nome, uma alegria inexplicável, uma angústia que não pertence ao agora. Mas segue o dia. Café, compromissos, ruído. E aquilo que te visitou na noite anterior desaparece. Mas desaparece mesmo? Há quem pense que os sonhos são apenas devaneios do inconsciente, sobras de pensamentos do dia anterior. Mas há também quem os veja como cartas misteriosas deixadas por mãos invisíveis. Mapas, presságios, espelhos, ecos de algo que vive além do tempo e da lógica. Como se o nosso verdadeiro eu, aquele que sabe, falasse conosco quando a mente racional finalmente adormece. Você já parou para pensar quantas vezes um sonho mudou a sua vida, sem que você soubesse? Talvez tenha tomado uma decisão corajosa porque, naquela madrugada, uma sensação de liberdade ainda ecoava.
Talvez tenha sentido medo diante de alguém, não por algo concreto, mas porque a noite anterior trouxe uma figura sombria, um aviso velado. Talvez você tenha despertado com uma melodia nova, uma ideia semente, uma intuição pura, e seguiu, sem se lembrar de onde veio, mas veio. Os sonhos nos tocam como a chuva silenciosa que cai durante a madrugada. A gente nem ouve, nem vê, mas, no dia seguinte, a terra está mais viva, o ar mais fresco e as raízes, aquelas que moram nas profundezas da alma, foram regadas. Sem que a gente perceba, brotam novas folhas, novas perguntas, novos caminhos. Ignorar os sonhos é como caminhar à noite por uma floresta escura com uma lanterna apagada no bolso. A luz está ali. Sempre esteve, mas é preciso escolher usá-la. É preciso coragem para escutar aquilo que não fala em palavras, sentir o que não se revela com clareza, honrar o que não pode ser medido. Escrever os sonhos. Essa prática simples é, na verdade, um ritual, um portal. Cada vez que você coloca no papel aquela imagem estranha, aquele símbolo misterioso, você está dizendo ao universo: eu estou ouvindo, eu quero entender. E então, como numa dança sagrada, os sonhos começam a se mostrar com mais nitidez, mais cor, mais propósito, como se tivessem esperado por esse gesto. E o mais surpreendente, quanto mais você os honra, mais você se lembra, mais eles voltam, mais eles falam. Porque os sonhos não são apenas lembranças do inconsciente, são sementes de consciência. Eles sabem. Sim, os sonhos esquecidos não estão perdidos. Eles estão aí, quietos, aguardando, como livros esquecidos numa estante empoeirada de dentro de você, como constelações apagadas pelo brilho do sol da rotina. Mas basta um gesto, um silêncio, uma intenção, e eles começam a emergir novamente, um por um, vivos, pulsantes, repletos de mensagens, metáforas, direções. E ao seguir essas pistas, você pode descobrir algo maior do que qualquer resposta. Pode encontrar a si mesmo, porque os sonhos falam a linguagem da alma, e a alma não grita, ela sussurra, ela simboliza, ela pinta cenas, encena metáforas, dramatiza sentimentos que ainda não conseguimos nomear. E faz isso não para confundir, mas para libertar. Não é curioso que quando dormimos não controlamos? A mente racional, que tanto insiste em definir e comandar, se dissolve. E no lugar dela, surgem imagens, histórias, mundos. Quem você é quando sonha? Quem é esse ser que voa, que morre e renasce, que vê o futuro, que visita o passado, que encontra os mortos, que se transforma em luz? Você já se deu conta de que talvez o que vive em você durante os sonhos seja a sua versão mais livre? Há quem diga que os sonhos são ensaios para a alma. Outros dizem que são memórias de outras vidas ou conversas com o divino. Mas talvez, mais do que isso, eles sejam aquilo que somos quando o véu da ilusão cai, quando a lógica cansa, quando o ego dorme. E se for assim, por que continuar ignorando? É possível que, enquanto você lê isso, tenha um sonho adormecido aí dentro. Um que você não se lembra, mas que deixou marcas, como pegadas num campo de neve. Talvez você nem perceba, mas algo em você mudou por causa dele. Uma direção foi recalculada, uma porta foi aberta, um ciclo foi encerrado. E se você decidir escutar com mais atenção, pode começar a notar os sinais que antes passavam despercebidos. Um símbolo que se repete, um nome que surge, uma sensação que volta. Os sonhos falam em espirais, não em linhas retas. Eles não explicam, eles revelam. Mas é preciso estar desperto para o invisível, porque no fim das contas, talvez o maior sonho seja este: acordar de verdade. Não apenas abrir os olhos, mas acordar para o que está dentro, para o que vibra além do tempo, para o que sussurra nas entrelinhas da vida, para o que pulsa nas horas silenciosas da madrugada. O universo está tentando te dizer algo. A questão é: você está pronto para ouvir? Gratidão profunda por você ter chegado até aqui. De coração, obrigado. Em um mundo onde tudo é tão apressado e raso, o seu gesto de permanecer até este ponto, mergulhando comigo nessa viagem pelos mistérios dos sonhos e da alma,
é algo que carrego com reverência. Isso mostra o quanto você valoriza o autoconhecimento, o silêncio interior e a sabedoria que vive nas entrelinhas da existência. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o código Eu Escuto o Invisível. Assim eu saberei que você é daqueles raros que permanecem até o fim. Isso me diz muito sobre você. Agora, um convite muito especial. Você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, como acesso a conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada e até mesmo destaque nos comentários, para que sua voz seja sempre vista e reconhecida na nossa comunidade. Essa é a sua chance de se conectar ainda mais com esse universo de aprendizado e crescimento pessoal. Clique no link do primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Juntos podemos ir ainda mais longe. Posso te contar uma coisa pessoal? Esse tema dos sonhos sempre me tocou profundamente. Desde pequeno, eu tinha sonhos que me deixavam com sensações que duravam o dia inteiro. Às vezes, acordava com uma tristeza inexplicável, outras vezes com uma coragem que não sabia de onde vinha. Ao estudar mais, percebi que os sonhos são uma linguagem sagrada, não para ser decifrada com lógica, mas sentida com a alma. Eles sempre estiveram ali, me guiando, mesmo quando eu não percebia. Foi só quando comecei a escrever, meditar e me permitir escutar que os sonhos começaram a falar mais alto. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você agora. Se esse conteúdo ressoou contigo, deixa um like com intenção, se inscreve no canal para continuar essa jornada, comenta com seu código secreto. Eu escuto o invisível. E compartilha com aquela pessoa que você sente também precisa começar a escutar o que os sonhos estão dizendo. E agora estão aparecendo 2 vídeos na sua tela. Um deles pode conter exatamente a resposta que sua alma procura. O outro talvez seja um espelho do que você ainda não viu em si mesmo. Escolha com o coração e nos vemos do outro lado.